Então vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, de introdução à modelagem paramétrica, que é que a gente tem aqui? Tem parte de introdução, interface do Rhinoceros, introdução à modelagem paramétrica. Tem um conjunto de aulas aqui, parecido com aqueles que a gente viu. Aqui tem algumas coisas sobre a interface do Grasshopper. E aqui a gente vai ter, cadê? Tem dois algoritmos. Um é aquele de múltiplos pavimentos. Múltiplos pavimentos, na verdade, você tem vários algoritmos que você pode baixar aqui. Tem 3 soluções. Esse daqui é de múltiplos pavimentos simples. Esse daqui, eu estou pegando um plano, eu estou gerando aqui meus algoritmos de uma maneira bem parecida com o que a gente faz. E esse daqui, eu estou fazendo a extrusão, ok? E esse último daqui é o que eu tenho, aquela rotação dos pavimentos que o pessoal do... Esse daqui é a rotação. Se não me engano, dá uma olhada aqui na imagem. Orientação para cada plano. Espessura da laje. Que é aqui que ele dá, e aqui ele vai rotacionar. Ele vai pegar um ângulo e vai rotacionar. Então esses 3 algoritmos aqui, eles fazem aquilo lá. Aquele que eu mostrei na aula passada, especificamente, era esse de outro link, ó. Esse aqui é a introdução à modelagem paramétrica, e aqui eu tenho a introdução do Python no Grasshopper. Aqui do lado você tem múltiplos pavimentos, e aqui você tem... Esse aqui é um arquivo base da aula para a gente começar. Esse é o arquivo final da aula. Ele está na versão... Ele funciona bem com a versão R6 do Rhinoceros. E esse daqui com a versão R6 e R7, né? Esse aqui funciona bem para essas duas. Esse daqui ele está consertado para funcionar melhor com a versão do Rhino 8, que é que vocês conseguem baixar como estudantes, né? Tem um outro... Voltando para esse daqui... É esse daqui? Não, é esse de cá. Voltando para cá, para essa tela, ó. Pavimentos com posição aleatória. Vamos baixar esse daqui. Como é que esse aqui funciona? Pronto, concluiu já. Vamos abrir aqui qualquer Rhinoceros. Ele vai funcionar no 6. Esse não tem nenhum problema de versão. Vai funcionar no 6 e no 8. Se quiserem acompanhar, é esse daqui, ó, composição aleatória. Esse daqui é o que a gente é bem parecido com o que a gente viu na aula passada, tá? Aquele ali é legal para... São do Grasshopper. São GH. A gente tem que abrir ele dentro do Grasshopper, tá? Primeiro tem que abrir o Rhino, depois tem que abrir o Grasshopper. Depois a gente abre o arquivo pelo Grasshopper. Ou arrasta ele para cá que ele abriria o Grasshopper lá. Introdução à modelagem paramétrica. Nessa parte aqui de múltiplos pavimentos, atividade 5.
pavimentos com posição aleatória. Esse aqui é bom para quem pegou geométrico. Ok? Ele vai ter uma curva aqui que eu vou ter que pegar. Vou desenhar aqui um retângulo mesmo. E vou clicar aqui com o botão esquerdo, ó, e vou botar aqui Set One Curve. Ele pegou uma curva e está aqui esse prédio. Ele tem... Ficou grande essa curva, hein? Vou diminuir ela aqui. Ele cria... Pronto, deixar ele assim. Ele cria pavimentos com uma certa... Bom, eu controlo a altura dele. Aqui é o pé direito. Aqui é o número de andares, que ele pode ser maior ou menor. O pé direito está ali em 3 metros. Eu acho que ele ainda está grande demais para esse exemplo. Teria que pegar as medidas dele direitinho. E ele tem aqui um negócio que chama de semente, ou de seed, que é isso aqui, ó. Isso aqui ele vai criar alterações aleatórias na posição relativa desses blocos aqui. Até eu achar um que eu ache bonitão, e aí eu vou mandar esse adiante. Esse daqui, esse elemento daqui, ele vai controlar o quanto ele sai do prumo, né? Ele altera e tal. Então esse daqui dá para você fazer posições aleatórias, que não são simplesmente uma sequência, né? Um andar de um jeito, outra do outro, outra do outro. A gente consegue estudar várias posições aleatórias de andares. Seus prédios têm que ter quantos andares mesmo? 50? Por aí, né? Vou botar aqui 55. Então aqui, ó. E aqui eu posso mexer no pé direito e posso mexer nas distâncias, no quanto eles vão sacar em relação ao outro. E vou mexer aqui nesse negócio que a gente chama de seed, que é cada número desse ele gera uma sequência aleatória, o que a computação chama de números pseudo-randômicos, né? É um nome bonito para isso. Mas a gente não vai entrar no conceito do que é isso não. Mas enfim, a base desses algoritmos é eu ter algum tipo de conta que ele repita para mim esse empilhamento, né? essa sequência de níveis que eu vou ter dos pavimentos, eu consiga repetir isso daqui. E aí a gente chega num conceito importante de computação, que ele faz conta, o computador faz conta muito simples, mas ele faz essas contas simples muito rápido. Então, a gente consegue resultados, assim, dele fazer essa alteração. Isso aqui a gente podia fazer tudo na mão, né? Desenha a base, sai copiando, move para um lado, move para o outro, até chegar numa posição que a gente quer. A vantagem é que a gente consegue automatizar o processo, que é o objetivo da modelagem paramétrica, e entender qual é o conjunto de entradas que vai dar um resultado interessante para a gente começar a trabalhar, de maneira mais expressiva. E aí tem essa ideia das repetições, que você pode chamar de loops e tal. E tem 2 loops que são importantes na computação. Um é o loop while e um é o loop for. Eu tenho para mim que o loop for é o mais usado e o loop while ele é o mais completo. Você pode fazer um loop while funcionar como se fosse um loop for em qualquer situação. E você pode fazer coisas com o loop while que você não consegue fazer com o loop for. Você não chega naquele mesmo resultado. Para a gente entender o loop while, a gente tem que tem que entender o último tipo de variável, o último tipo de dado que a gente não viu com profundidade, que é o tipo booleano. É um dado que vai ser verdadeiro ou falso, né?
É a base da computação, é isso. Tudo mais que a gente viu está escrito em termos de 0 e 1, ou de verdadeiro e falso, ou de aberto e fechado, ou de cheio e vazio, coisas que são opostas, né? Dentro do computador. É assim que ele funciona, é por isso que chama de binário, né? Porque, no fundo, o computador vai estar trabalhando com esses dois elementos. A gente não precisa trabalhar com binário quando a gente está lidando com um float, lidando com um número inteiro. A gente não precisa trabalhar com isso ou com texto, mas tem horas que a gente precisa que a gente vai usar essa divisão binária. E ela vai aparecer no while e vai aparecer no if, no if-else de maneira mais forte. Então, o primeiro algoritmo que eu quero tratar aqui é uma situação que eu tenho um terreno, uma determinada altura, e eu tenho uma altura máxima que eu posso chegar, um gabarito máximo. Não a partir da base, a ideia não é essa. É como você tem um terreno perto de aeroporto, ele está no cone de aproximação do aeroporto. Você pega um aeroporto, faz um cone assim ao contrário, e não pode ter, né, tem uma zona de segurança, e não pode ter nenhum prédio que ultrapasse aquele cone. Mesmo que assim, o gabarito é de 6 andares, sei lá. O gabarito é 18 metros de altura. Isso, quando a gente tem um gabarito, a gente está falando sempre do ponto zero do terreno. Daqui para cima, ele vai ter que ter 18 metros de altura. Agora, quando você está tratando por terrenos que tem cone de aproximação nas cidades, você vai ter uma altura máxima. Ele vai estar no máximo a 40 metros de altura. 40 metros a partir do nível do chão. Que é onde os aviões estão chegando, independente de você ter ou não um terreno mais alto ou mais baixo ali. Você vai ter essa limitação em alguns planos diretores, em algumas cidades. Então você pode ter esse tipo de restrição. E esse é um exemplo bom para a gente mostrar como é que o while funciona. Apesar dele não ser a forma de repetição mais usada, eu acho que é bom de começar por ele para entender esse tipo de dado variável booleana. Quando a gente falar de for, em outras linguagens a gente não precisaria falar de mais nada, mas trabalhando com Python a gente precisa falar de listas. Aí é um outro assunto, eu vou deixar ele para mais adiante, tá? Para a próxima aula. Então é isso. Qual é a ideia que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar um algoritmo que eu vou dar. As entradas vai ser o nível de implantação do térreo, o pé direito e o nível de implantação do térreo e o pé direito. E o nível de restrição em metros a partir do nível do solo. Ele vai fazer uma conta para mim de quantos andares cabem ali, com aquele pé direito que a gente entrou, certo? Quantos andares cabem vai ser uma saída, vai ser essa conta e as cotas de cada nível. Então, o que a gente precisa para fazer isso aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é arrumar um jeito de calcular a cota de cada nível de pavimento. Depois a gente mexe para um lado, mexe para o outro, depois a gente faz a curva, como a gente fez com o outro algoritmo, né? Para ele ficar com aquela cara, né? Ficar curvado, ficar torcido, o que eu mostrei na aula passada. Mas a primeira coisa é essa daqui, isso vai ser útil, tá? Posteriormente. Então a gente vai pegar o idle e eu vou começar um pouquinho primeiro. Diga, Gabriel. É diferente? Vai dar certo. Abre, fecha. Agora você vai desenhar um retângulo. Você vai digitar, né? Você vai chamar um comando de retângulo. Vamos aqui. Curves. Curves. Aqui a gente vai ter um retângulo. Tá? Aqui, ó. Clica com meus pontos. Querem que eu mostre isso aqui? Então, dois aqui na frente. Agora você volta com as outras. Mas vou mostrar para todo mundo. É o seguinte, ó, eu baixei esse algoritmo aqui. Baixei esse bichinho lá no site, como vocês viram. E ele chega assim, ó. Ele chega com esse valor aqui. Clear values, ele chega assim. Com o objeto laranja aqui. O laranja significa que ele está dando um aviso, né, um warning de que alguma coisa não está funcionando bem.
um erro ele fica vermelho. Quando esse algoritmo está laranja é que ele tem uma coisa que não está vindo. E aqui o que está acontecendo é que ele não está lendo nenhuma curva. Tá? Uma curva pode ser uma polilinha, pode ser um conjunto de retas, e pode ser uma coisa que a gente entende como curva mesmo. Aqui eu vou chegar e vou desenhar uma curva. Eu vou aqui em Curve Tools, ó, vou achar aqui um retângulo e vou desenhar um retângulo aqui com a dimensão qualquer. Tá aqui esse meu elemento. Bom, aqui eu volto para o Grasshopper, clico com o botão direito aqui, ele vai aparecer algumas opções. Ó. Uma delas é Set One Curve. Selecione uma curva. Quando eu clicar aqui, clicando com o botão direito aqui, eu clicar em Set One Curve, ele vai me jogar para a tela do Rhinoceros e vai permitir que eu selecione uma curva qualquer. E aí ele já fez. Tá? Já fez uma proposta dessa torre. O que eu tenho que fazer é controlar o pé direito, o piso a piso, melhor dizendo, controlar o número de andares aqui embaixo, controlar o quanto ele vai sair do prumo. Ó. Se eu zerar aqui, ele fica com a torre certinha. Se eu for abrindo aqui, ele vai correndo para os lados, tá? E esse último daqui é o seed, que ele altera quais são os pavimentos que movem para cada lado, certo? Essa daqui é a lógica desse elemento, ele vai encaixar ali no geométrico, na ideia de geométrico, ele vai... Aí teria que ver exatamente a proporção desse elemento aqui, desse retângulo, desenhar ele certinho e tal. Tem alguns passos para a gente chegar nisso daí. Mas esse é o exemplo de uso básico desse algoritmo aqui. Tá? Vamos lá, vamos abrir o idle e vamos começar pelo console do idle, conversar um pouquinho sobre variáveis booleanas, certo? Bom, elas vão ter dois valores, né? Você vai escrever aqui true com T maiúsculo, ele vai retornar true, e false com F maiúsculo, ele vai retornar false, certo? Isso daqui é meio básico, mas vou colocar duas variáveis aqui, A e B, com valores inteiros, certo? Para a gente poder testar isso daqui. Bom, testando aqui, ó, eu posso perguntar assim para o computador, ó, 3 é menor do que 2, o que é que ele vai retornar para mim aqui? Ele vai retornar falso, certo? 3 é menor do que 3, ele vai retornar falso. 3 é menor ou igual do que 3, ele vai retornar verdadeiro. Certo? Menor ou igual e maior ou igual, eu escrevo assim, certo? E eu poderia perguntar também, 1 é igual a 1? E aqui tem uma diferença, ó. Quando eu vou carregar uma variável, por exemplo, carregar a variável A é igual a 1, o que eu estou dizendo aqui é, pegue o valor que está aqui e coloque dentro dessa variável. Quando eu uso dois iguais, dois formatos iguais, dois iguais assim seguidos, eu estou comparando os valores. Eu estou comparando se essa coisa daqui é igual a essa. Ele pode me retornar ou verdadeiro ou falso. Ele só vai me retornar essas duas opções, né? O Python tem uma coisa assim engraçada, ó. É igual a 1. Aqui eu estou com dois tipos de dados diferentes. Esse dado aqui é um float, ele tem uma casa decimal. Esse dado aqui é um inteiro. Mas ele considera que os valores são iguais. Ele meio que abstrai essa ideia. Em outras linguagens eu teria que transformar isso aqui inteiro para comparar com o inteiro. Eu não poderia comparar um inteiro com elementos sem casas decimais com elementos com casas decimais. Ele vai... essas comparações isso daqui é a base dessas decisões numéricas. Eu posso... por exemplo, se a gente tem está desenhando uma treliça, eu tenho duas linhas, eu tenho uma série de pontos em cada uma delas, né? Vou fazer um desenho aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui uma treliça
os dois banzos. Eu tenho aqui os elementos. Esse algoritmo a gente vai ver mais na frente. Aqui eu tenho os pontos, né? Onde as coisas vão aparecer. E eu tenho que fazer uma linha aqui, que ela vai, sei lá, a partir daqui. A partir de uma determinada decisão, ele vai decidir se ele liga com um ponto da linha de cima da treliça ou da de baixo. Ele vai alternar essa decisão para a treliça ficar certa. É uma decisão, é uma decisão dessa que vai tornar o booleano. Se ele for verdadeiro, ele vai pegar o próximo ponto da linha de baixo. Se ele for falso, ele vai pegar o ponto da linha de cima, do banzo inferior ou do banzo superior. Então essas coisas assim são legais da gente ver. Assim, no loop while, aqui a gente vai falar eu podia fazer uma coisa que vai rodar para sempre, tá? Eu tenho uma variável A, o while true, isso aqui vai rodar para sempre, 2 pontos. Eu vou vir aqui para a linha de baixo, ó. Isso aqui eu vou ter que cancelar para fazer. E eles não precisam fazer isso aqui não, tá? Eu vou cancelar e vou abrir de novo. Print A igual a mais 1. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai ficar eternamente imprimindo números. Meu valor de A é 1. Ele vai imprimir 1. Depois ele vai para A igual a mais 1. 1 mais 1 vai ser 2. 2, 3, 4, 5. Ele vai ficar imprimindo números infinitamente, tá? E eu vou ter que cancelar isso aqui para ele parar, ó. Ele vai ficar eternamente aqui até acabar minha memória do meu computador e vai demorar um... Oi? Não faço não, senão a gente vai ter que travar. Eu vou ter que travar isso aqui e voltar. Porque senão ele não vai voltar. Esse daqui vai dar esse... Aquela condição está sempre verdadeira. O while ele vai repetir enquanto determinada condição for verdadeira. Ele vai, quer fazer? Ele foi para baixo, ele foi. Ó. Então, tem uma lógica e tem um desenho. Ó, vocês já repararam que toda vez que eu dou um Enter aqui e digito A igual a 1, por exemplo, ó, ele vai dar um erro. O nome que se dá em computação para você chegar o texto para o lado é indentação. E ele está falando de unexpected indent, né? Indentação. Você chegar que toda vez que eu fizer isso aqui para o lado, ele vai dar um erro. Mas quando eu escrevi o while aqui, ó, quando eu escrevi aqui while true, escrevi errado, né? Digitei aqui o nome HILE. Botei 2 pontos e coloquei Enter. Ele fez uma indentação automática para mim, tá? Isso daqui significa que esse negocinho é um bloco de código, tá? Eu tenho um bloco de código aqui embaixo, que é o que está indentado. Eu vou usar um comando que me permite gerar um bloco de código. Vou colocar 2 pontos e vou escrever as coisas agora indentado, tá? Podia ser um espaço só, mas por padrão o Python usa 4. Ele recomenda você usar 4 espaços aqui. E por padrão, em toda editor Python, toda vez que você apertar a tecla Tab, ele vai dar 4 espaços para cá. Então, vai dar no mesmo, tá? Aqui eu vou cancelar, que eu não quero ter que... Vou apagar isso daqui. E vamos fazer uns testes com o while dentro do nosso editor, tá? Uma coisa dentro do nosso editor de texto. Então daqui eu vou para cá, File, New File, e vou abrir um editor de texto, tá? Primeiro a gente tem que entender o que é um bloco de código, tá?
Eu vou botar aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de start, que vai ser o início, vai ser 0. Eu vou ler uma variável aqui que vai chamar de end, que vai ser, eu vou botar ela para ser, vai ser definida pelo usuário. Eu vou botar ela como float mesmo. E aqui eu vou usar o input e vou botar tá? E aqui start não é um bom nome para essa variável não, me desculpem. Vou mudar o nome dela para count. Eu vou criar um contador aqui, certo? O contador vai começar em 0 e eu vou escrever aqui o while end vai ser menor ou igual enquanto o end for, o end vai ser o final, tá? Enquanto count, perdão, meu contador for menor ou igual que end, eu vou fazer aqui, e aqui eu tenho que colocar 2 pontos, tá? Eu estou marcando, basicamente é o seguinte, tudo que tiver nesse alinhamento, daqui identado, isso aqui tem que ser com o mesmo número de espaços. Eu poderia fazer essa indentação com um espaço só. Eu vou fazer sempre com 4 espaços, tá? Porque é o padrão da linguagem. Como o pessoal acha que a linguagem fica melhor legível, tá? Melhor escrito. Enquanto eu tiver coisas alinhadas aqui, elas estão presas nessa repetição. Todos os comandos que tiverem ali dentro, eles vão ser repetidos até que essa condição seja falsa. Essa condição aqui vire falsa e ele vai interromper essa repetição. Então, aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu vou primeiro dar um print. Ele vai fazer um print em count. Ele vai imprimir meu contador. E aqui eu vou botar aqui count é igual a count mais 1. Ele vai começar em 0, eu vou botar um valor, tá? E ele vai seguir incrementando esse valor, certo? Ele vai seguir incrementando esse valor. Vamos lá. E aqui eu vou rodar a primeira vez com F5, tá? Então é isso. Ele imprime o valor e ele diz que o count é igual a count mais 1. E a gente vai ver aqui. Eu vou salvar exemplo. Exemplo while.py. Quer que dê? Input, tá? Aqui eu tenho um erro, ó. Aqui eu tenho que... Esse meu texto, ele tem que estar entre parênteses, ó. Entre aspas e entre parênteses. E aí ele vai pegar esse número, vai transformar num float e vai sair comparando. Comparando esses valores aqui do while. Pronto, vamos lá. Run módulo. Entre com o valor máximo, vou botar aqui 10. E ele imprimiu os números de 0 até 10, certo? O que é que ele está fazendo aqui? Da primeira vez que ele rodou, vamos para cá. Da primeira vez que ele rodou, ele leu esse valor de 10. Então, o count tem que ser menor ou igual a 10. Eu botei aqui print count, ele imprimiu 0, porque meu contador começou com 0, aqui em cima. Depois ele somou mais 1. Quando ele voltou, ele testou de novo. 1 é menor ou igual que 10? É. Então, ele imprimiu o valor 1. E depois ele somou. 1 mais 1 vai ser igual a 2. Ele chegou aqui em 2. É menor que 10? É. Ele rodou de novo. Até que ele chegou aqui, estava aqui no 8, 8 mais 1, 9. Ele imprimiu esse valor aqui. Depois ele chegou a 10. O count vai ser menor ou igual que 10? Ele vai ser igual. Se você está testando se ele é menor ou igual, ele vai.
ele somou mais 1, 11, e não imprimiu esse valor de 11. Porque quando ele voltou aqui, isso aqui já deu falso, e ele saiu desse bloco. Certo? Essa é a ideia de um bloco de código. Assim, se eu tenho um bocado de coisa escrita, né, se eu quero colocar mais código aqui embaixo, depois que ele já calculou todos os pavimentos, eu quero rotacionar, eu quero mover para o lado, como é que o Python sabe que eu terminei o loop? É pelo fim da indentação. Ó. Vou fazer aqui uma alteração nesse código para a gente entender como é que ele funciona. Ó. Eu vou pegar esse count aqui primeiro, ó, e vou apertar Ctrl X nele e vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Qual é a diferença? Ele não vai imprimir o 0 para mim mais, porque quando ele for para a primeira impressão, meu count vai estar com count mais 1. Então vai funcionar tudo igual. E eu vou rodar assim para a gente ver o que é que acontece. Ó. Esse primeiro exemplo daqui. Ó. Entre com o valor máximo, vou botar 10 de novo, pelo exemplo. Ó. E aqui ele imprimiu até o 11. Ó. Porque da última vez, quando ele entrou aqui com o 10 era igual, ele passou. Ele somou mais 1 com 10, o 10 virou 11, e depois ele imprimiu. Então, essa mudança, ele não imprimiu 0, imprimiu 11 agora, porque quando ele entrou aqui, ó, o valor de count era 10. Quando ele chegou aqui antes de imprimir, ele somou com mais 1, o valor virou 11, e aqui ele imprimiu esse valor de 11 ainda, e ele não interrompeu, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer isso daqui, ó, chegar aqui e apertar um backspace, ó. Agora, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar somando isso tudo aqui, ele vai ficar repetindo isso aqui, e não vai chegar nessa parte do código até que essa repetição termine. Certo? Então, o que é que vocês acham que ele vai imprimir ali? Ele vai ficar somando 1 até isso daqui dar maior que 10. O que é que ele vai imprimir ali naquele resultado final? Vamos testar? Para a gente ver se faz sentido. Entre com o valor máximo, 10. E ele imprimiu só o número 11. Porque isso aqui está fora da repetição agora. Então ele somou. Quando ele saiu desse loop, qual era o valor da variável count? Era 11. Ele não ficou repetindo isso aqui. Isso aqui está fora. Então ele só imprimiu uma vez ali o valor 11. Ele foi somando de 1 em 1 aquele valor, né? Era mais fácil eu botar int mais 1, né? Esse era mais fácil. Int end mais 1 sem fazer nada disso aqui. Mas só para entender, porque ele saiu do bloco de repetição. Quais são as características dos blocos de repetição em Python? Em C você tem que abrir chave, fechar a chave, né? Quando você dá um for, você abre uma chave, fecha uma chave, as coisas ficam ali no meio. Eles estão... Você tem um comando que define um bloco de repetição, aqui no caso é o while, pode ser o for também, pode ser o if. Tem alguns comandos que vão abrir um corpo de comandos que devem ser repetidos, certo? Você vai ter alguma coisa aqui nesse comando e você vai ter 2 pontos depois desse comando. Esses 2 pontos, quando você vai terminar com 2 pontos, vai marcar que a próxima linha ela tem que estar indentada. Se você fizer isso aqui e botar para cá, ele não vai dar certo, ele vai dar um erro. Porque não tem nada, ele está esperando um objeto que ocorra com uma indentação. Se eu fizer isso aqui, ele dá erro, ó. Unexpected indent block after while statement na linha 5. Ó. Ele me deu aqui que isso aqui é inesperado. Se eu iniciei um bloco de comandos, tem que ter algum comando aqui dentro. Se eu iniciei um bloco de código, botei um comando aqui que termina com 2 pontos, eu tenho que ter alguma coisa aqui indentada. Ainda que seja um truque. Né? Tem gente que está escrevendo uma função, mas quer fazer outra coisa antes, mas quer marcar o lugar que ela está. Ele escreve uma palavra aqui que chama pass, que é passe, sem fazer nada. Não faça nada. Ou você põe 3 pontos assim. E aí ele vai fazer, mas ele vai pegar simplesmente meu valor 0, vai somar com 1 e vai imprimir. Porque isso aqui ele está só perdendo tempo. Ele está rodando ali sem fazer nada. Né?
Mas tem essa lógica, eu vou tirar essa elipse daqui e vou botar ele para cá, certo? Então, tem essa lógica. Isso é uma coisa que a gente se acostuma, entra com o valor máximo, 3, botar o print para cá, também, ó, tab, para ele mover para cá. Aqui a gente roda ele de novo. Entra com o valor máximo 3 e ele imprimiu 1, 2, 3, 4. Certo? Essa estratégia é muito comum. Você criar um contador para fazer o while. Agora, esse loop de contador, ele vai... no final das contas, ele fica parecido com o loop for. Né? Vai ficar bem parecido com o loop for. Só que tem algumas coisas nessas condições aqui que mudam. Esse algoritmo, por exemplo, que eu estou propondo, a gente não consegue fazer com o loop for. Tá? O outro algoritmo que a gente faz com o for, a gente conseguiria fazer com o while também. Mas esse a gente não consegue. Qual é a ideia aqui? A gente vai entrar o nível de implantação do terreno, com 3 valores, o nível de implantação do terreno, a cota limite do terreno, a cota limite para aquele terreno, para aquela região, e o pé direito. Tá? A gente vai entrar com esses 3 valores, são 3 valores float, concorda? Pode ter casas decimais, a cota de baixo, o pé direito pode ter casas decimais, e o limite máximo também, vamos dizer que ele seja um cone a partir do aeroporto, quando ele vai abrindo, assim, quando você está mais distante, você pode construir mais alto, quando você está mais perto, você é mais limitado para questões de aproximação. Então, vão ser essas 3 variáveis, tá? A gente vai definir o nome dessas variáveis e vai criar um loop while para ir imprimindo os valores dos pavimentos que atendem àquela situação, tá? Então, vamos lá. São 3 variáveis que a gente está conversando. Ele vai ter um loop while daqui. Eu vou chamar aqui de cota. Cota terreno vai ser uma variável. Ela vai ser igual a alguma coisa. Minha próxima variável vai se chamar aqui de PAP, que é o piso a piso, né? Não é o pé direito, é o nível de piso a piso, a diferença de nível. E minha terceira entrada vai se chamar cota underline max, certo? Pronto. É isso daqui. E aqui, ó, basicamente a gente pode copiar isso daqui, ó, seleciona aqui esse elemento, copia e simplesmente muda a mensagem que a gente vai pedir do usuário. Entre com a cota do terreno ou a cota de implantação, se você preferir. E aí eu escrevi assim: entre com o valor máximo, entre com a cota do terreno, entre com a distância piso a piso, entre com o valor máximo da altura. Tá. E esse end aqui eu vou apagar. Ok. O que é que eu vou fazer aqui primeiro? Tá? Eu tenho que alterar essa condição, certo?
Eu acho que eu vou trocar o nome dessa variável, eu vou deixar a mensagem entre como cota do terreno, e eu vou botar aqui cota do piso, tá? Porque vai ser, a cota do terreno vai ser a cota do primeiro piso, assumidamente. Eu vou chamar isso aqui de cota do piso. E qual é a condição que eu vou ter que ter aqui? Eu não posso ter um pavimento com altura maior do que está indicado aqui para a gente, tá? De maneira simples, vamos pensar no problema assim. Qual é a minha condição que não pode... Se o máximo que eu posso é esse valor daqui, e eu vou estar alterando em cada loop o valor dessa cota do piso, qual é a condição que eu tenho que ter aqui? Ele não pode ser maior do que isso. Né? Para cada terreno, eu vou começar com o térreo, na cota que inserir, depois eu vou somar o valor do piso a piso, eu vou ter o outro, vou testar se ele serve, e vou testando todos esses níveis acima. Qual é a condição que eu tenho que testar aqui para saber se a cota que eu estou, a cota atual, né, a cota do piso atual, ela ainda está nesse nível, ela está abaixo dessa cota máxima para aquele local. O que é que eu tenho que testar aí? Perfeito. Se a cota do piso é menor ou igual que a cota máxima. Então é isso que eu tenho que alterar aqui. Eu vou botar aqui cota piso. E aqui eu tenho cota max. É isso daqui, tá? O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, se isso aqui tá dando certo aqui, eu vou dar um print na cota do piso e eu vou aqui embaixo atualizar o novo valor da cota do piso. Então é cota piso vai ser igual a cota underscore piso mais o quê? Qual é o próximo valor da cota do piso? Mais PAP. Pronto. Isso aqui a gente apaga. E a ideia é basicamente essa. Entre com o valor da cota do terreno, 2,5, por que não? A distância piso a piso, 3,15, porque eu quis. E o valor máximo eu vou botar aqui de 20 andares. E aí ele calculou 20 andares. Ele começou em 2,5 na cota do terreno. Depois ele foi para 5,65. Depois para 8,8. Depois aqui ele deu um errinho numérico lá no final. Mas aqui ele está 11,95. Esse aqui eu vou ter 15,10 e 18,25. 18,25 é a última, porque se eu for maior do que isso, eu vou chegar no nível 20, né? Se eu botar mais 3,15 aqui, eu vou passar do 20 e aqui ele vai terminar, certo? Então isso daqui ele calcula para mim já. Ele calcula para mim a altura desses pisos sucessivos, tá? Ele já calculou isso daqui. Agora, tinha uma outra saída que eu queria desse elemento daqui. Eu queria que ele me dissesse quantos andares vai ter esse bichinho. Eu podia contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se eu mudar essa cota para 1 metro, ele vai colocar mais um piso ali para mim. Se eu diminuir meu pé direito para 3, talvez ele consiga aumentar, ou para 2,88, talvez ele consiga continuar aumentando esse valor para mim. Agora eu queria que no final daqui, ele imprimisse uma coisa para mim, que é o número total, o número de pisos que eu coloquei, o número de andares que eu consegui encaixar nessa situação.
com aquele limite de altura, com aquele pé direito, começando naquele nível. Como é que alguém tem uma ideia de como é que a gente pode fazer isso? É parecido com uma coisa que a gente viu no exemplo anterior. A gente cria um contador. A gente cria um contador aqui antes do while, ó. Eu crio uma variável chamada count aqui, ó, igual a 0. Ela começa em 0. E toda vez que ele passar disso daqui, eu vou atualizar meu count, ó. Tá? E aí no final, eu posso dar um print. Ok? Quando ele sair do loop, ele vai me dizer qual é o meu total de pisos. Ele começa em 0, ele rodou aqui, ele acrescentou 1, ele rodou, ele acrescentou 2, ele rodou de novo, acrescentou mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. No final, a gente vai ter botar o mesmo exemplo. Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está aqui com 6 pisos, certo? Com a altura de 6 pisos marcados. Com esse pé direito subindo, ele vai até 6, tá? E por mais que você altere, ele vai dar essa mesma coisa. Então, ó, para esses mesmos valores. Você trocando os valores, ele vai dar coisas diferentes. Mas essa aqui é a ideia básica, ele é um algoritmo bem simples. A ideia dele é introduzir o conceito de bloco de código. Tá? Primeiro, a gente começou a falar sobre tipos de dados booleanos, que são verdadeiro e falso. O while, ele te mostra um teste lógico que a gente faz aqui. Se uma coisa é menor ou igual que a outra, ele vai te mostrar, ele vai continuar rodando, e quando essa condição daqui, esse teste lógico que a gente fez, ele for verdadeiro. Certo? Eu tenho um bloco de código aqui. Eu tenho uma saída de um bloco de código. Eu simplesmente volto para lá. Todo bloco de código no Python tem um comando que está associado com a ideia de bloco de código. While, for e if são os principais. E você termina a frase com 2 pontos, como se você fosse dar uma lista de coisas para ele repetir. Repita essa lista de coisas que eu estou dando. Você tem os 2 pontos, tem a lista aqui. E quando você volta para a indentação inicial, ele só vai fazer isso. Ele vai ficar preso aqui dentro, ó, até que isso aqui dê falso. E aí o computador deixa ele seguir o resto do código. E aí ele vai terminar. E aqui você pode ter também quantas linhas você quiser aqui para baixo. Certo? A ideia é introduzir esse conceito. Um bloco de código, uma repetição, uma variável booleana. Um tipo de dado booleano para uma variável. Uma variável que vai ser verdadeiro ou falso. Certo? Falar algumas coisas que podem dar erro. Ó. Eu falei que isso daqui, esse elemento aqui dentro, ele pode ser... primeira coisa, a gente só vai conseguir criar um bloco de código se a gente tiver um comando que trabalha com a ideia de bloco de código aqui dentro. Né? Isso ele termina com... E ele sempre vai terminar como 2 pontos, essa frase. Né? As outras frases do Python não terminam assim. E aqui dentro eu tenho que ter alguma indentação. Eu poderia fazer assim, ó. Isso aqui é só para a gente ver coisas que podem dar erro. Ó. Eu poderia fazer assim que ele vai rodar certo. Eu vou rodar só para testar. Botar outros valores agora para ficar divertido. 10.35. A distância de piso a piso eu vou botar 3 metros. E a altura eu vou botar 50. E aí ele botou 14 pisos
calculou o total de pisos 14 para mim. Isso aqui ele dá certo. O que ele não dá certo é isso aqui. Primeiro, não ter nada aqui, ele vai dar um erro. Já ele vai dar um erro para mim. E eu ter... Ó, linhas com alinhamento diferente, ó. Se eu comecei com alinhamento de um caractere, eu tenho que ir com alinhamento de um caractere, de um espaço, eu tenho que ir com um espaço até o final. Se eu comecei com 4 espaços, que é o que a gente recomenda, eu tenho que até o final. Esse aqui não pode ter 5 e não pode ter 3. Eu comecei, tem que estar todo mundo alinhado aqui, bonitinho. E é isso que o Luciano Ramalho disse que é um design de linguagem. Porque a forma do código, a forma que o código está escrito, é o que determina como é que vai funcionar o bloco de código. Enquanto numa linguagem C, eu poderia escrever uma coisa parecida com essa. Eu chegaria aqui, em vez de 2 pontos, eu botaria uma chave, abriria isso aqui e fecharia. Em cada linha eu terminaria ela com ponto e vírgula. Né? Se fosse C, né? Seria um pouquinho diferente isso aqui. Aqui. E eu poderia escrever isso aqui de qualquer jeito, bonito, feio. Né? Podia botar isso aqui. Tudo isso aqui dá certo. Né? Em uma linguagem como C. Então, qualquer combinação disso daqui dá certo. E o Python tem essa coisa de você ter uma coisa que você vai bater o olho na figura, no código, você vai entender que tem um bloco de código aqui, né? E onde é que ele parou. Que é essa ideia daqui. Eu queria mostrar aqui, isso aqui vai dar errado. Peraí, isso aqui eu vou voltar para cá. Isso aqui eu vou voltar para cá. O ponto e vírgula não vai dar erro, mas não se usa em Python, mas ele não dá erro no final, ó. Esse aqui vai dar erro. Ó, ele nem rodou, ó. Ele mostrou aqui, botou a mensagem para cá, ó. Unexpected indent, né? Indentação não esperada. Que é isso aqui. Indentação é isso, é você organizar o seu código para frente do editor, tá? Essas são ideias básicas, são ideias simples, o código é bem simples. Esse código aqui eu peço para vocês comentarem no trabalho final, mas é uma coisa bem simples. Né? Essa daqui é a base desse código, e isso daqui, você tendo essa sequência toda de pisos, você consegue fazer uma série de coisas em termos de modelagem paralela. Você entendendo essa lógica aqui, como é que isso funciona, você consegue fazer um bocado de coisa. O negócio é, assim como no desenho, você está desenhando com a ferramenta BIM, CAD, a ferramenta que você quiser. Você está modelando um negócio para você. Você tem uma ideia do que você quer modelar e você faz isso naturalmente na sua cabeça. Depois de um tempo de treino, você quebra aquela forma uma série de comandos. Você vai dando comandos, vai colocando informação no modelo e você quebrou aquele processo, aquela forma com vários detalhes, com várias paredes, várias coisas, uma série de comandos e você vai colocando aquilo ali e no final você tem aquele objeto representado, construído digitalmente. Você tem aquela informação ali dentro. Modelagem paramétrica e programação são parecidos. Você tem um problema que você quer resolver, já passa a palavra aí, e você quebra esse problema em vários elementos, em várias partes assim. Então, essa aqui é a questão. Você vai modelar com SketchUp, com CAD, com Microsoft, com Revit, com ArchiCAD. Você entende aquele problema um pouquinho e você vai quebrar aquele problema em vários comandos que você vai dando em sequência. Né? Você quer desenhar na mão também, né? Como é que eu faço a perpendicular aqui? Como é que eu marco a medida? Como é que eu divido um espaço em partes iguais? Né? Divido uma fachada em partes iguais para colocar os elementos e tal. Essa é a ideia da coisa, né? E aqui, as ferramentas são muito simples, tá? De programação. As ferramentas que a gente usa, elas são muito simples. O negócio é que a gente precisa de um certo treino para conseguir enxergar como quebrar um problema complicado em passos de um algoritmo. Né? Isso é com o uso mesmo, tentando fazer, participando, entendendo essas coisas, tentando comentar o código para mostrar o que cada parte está fazendo.
etc. Essas coisas ficou. Certo? Diga, Luiz. Certo. Tá, vamos ver. Tá bom. Esse com a foto do cadeiro. O que aconteceu? Ele vai dar zero altura. A altura tem que ser maior. Como é que você vai falar melhor? 50 ou zero. Não vai dar tempo. A gente vai ter que falar de lista na próxima aula. Tá certo. Essa brincadeira aí. Fazer a chamada. Acho que por hoje é isso. A gente podia falar de listas, mas. Não, né? Fala de lista agora, daqui passa o carnaval. Lista é mega importante, ó. Lembrar, o próximo assunto. O que a gente faz no Grasshopper é tudo lista, tá? Quando eu tô aqui, ó. Opa. E aí, posso pegar a cadeira aqui rapidinho? Pode. Acho que pode. Na verdade. Ó, aqui, se a gente for olhar o que tem dentro desses elementos aqui do Grasshopper, o que eu tenho aqui são listas, ó. Ele me deu uma lista, uma sequência de valores aqui, que vai de 0 a 126 por algum método. Isso aqui é uma lista de valores, não está saindo um valor dessa caixinha, está saindo uma lista de valores. A lógica do Grasshopper é de listas, a lógica do Dynamo é de listas, a lógica do Paramo, da Archicad, é trabalhar com listas. Em vez de você ter uma variável, você tem uma lista de variáveis, tem uma série de variáveis aqui dentro. No final das contas, a lista é a base disso aí. Quando foram desenvolver o AutoCAD, e eles escolheram um programa assim que foi um mega sucesso de vendas, né? Que é usado até hoje, já tem um tempão aí, e é usado até hoje, e que resolve os problemas. Você parar para pensar, o Civil 3D, o AutoCAD Architect, são programas de BIM, que são usados até hoje, em áreas específicas, funcionam melhor do que Revit Archicad para trabalhos específicos, o Civil 3D principalmente, você vai ver, infraestrutura, ele vai funcionar melhor para alguns trabalhos do que os outros. Quando eles foram fazer esse programa que faz sucesso até hoje, que tem excelência em certas áreas até hoje, o embrião dele é o AutoCAD, o Civil 3D e o AutoCAD Architect são AutoCADs com comandos específicos para certas áreas. Eles escolheram uma linguagem que chama Lisp, que eu mostrei na aula de teoria, na primeira aula de teoria, e ela é uma Lisp Process. Eles escolheram essa linguagem. E até hoje isso é validado. Você tem os esquemas mais novos de modelagem paramétrica, eles são baseados na ideia de listas. E para a gente entender o loop for, no Python, a gente precisa entender a ideia de listas primeiro, tá? Então esse é o assunto da próxima aula. Vou fazer uma chamada e vocês vão se ficando no meio da chamada. Então bom carnaval para vocês e se divirtam, tá? Entrar aqui no site.